Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver como extrair a primeira palavra e a última palavra de um texto dentro de uma célula. Deixe o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Aqui nós temos uma relação de nomes. Esse primeiro nome tem 5 palavras, esse tem 2, 3, 4. E nós vamos ver como funciona algumas funções que trabalham em cima de textos. E no final nós vamos extrair o primeiro nome, no caso aqui Alexandre, e vamos extrair o último nome, que no caso aqui é Cunha e aqui é Cardoso. Vamos começar pela quantidade de caracteres. Como eu conto a quantidade de caracteres que tem em um texto? Coloco o cursor do Excel na célula que eu quero o resultado, igual num caractere, que é número de caracteres. Vou selecionar esse. Aí eu seleciono a célula que eu quero contar os caracteres. Aqui tem 35 caracteres. Para copiar, fez a cruz preta, 2 cliques. Como que eu localizo um texto? Por exemplo, eu quero localizar mo dentro desta célula. Com o cursor na célula onde você quer o resultado, igual localizar. Quando eu começo a digitar, aparece aqui uma sugestão. Se tiver em azul, pressiono o Tab. Texto procurado. Qual é o texto que eu quero procurar? Eu quero procurar esse aqui, ó. Coloca ele entre aspas. Ponto e vírgula. Em qual célula que eu quero procurar? Quero procurar nessa aqui, no A3. Aí pressiono o Enter. 11. 11 é a posição aonde está esse mo. Se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É o mo de Moreira. Vou copiar para todas. Veja que aqui está na 5, aqui não tem. Aí ele dá essa resposta de valor, porque não tem mo aqui. Se eu tivesse procurando aqui, em vez de mo, Pires, seria na 14. Aqui, por exemplo, se eu tivesse procurando nesta aqui, na célula C3, se eu tivesse procurando, vou pôr assim, ó, Alberto. Veja que eu coloquei em minúsculo e aqui está a primeira letra maiúscula. Mesmo assim, ele encontra, ele desconsidera maiúsculo e minúsculo. O mesmo vale para os outros. Quando ele não encontra, o resultado que vem é valor. Agora vamos ver a função repetir texto. Rep T, que é repetir, esse T é de texto. Do mesmo modo, eu coloco o cursor na célula que eu quero o resultado, igual a repeat, aqui. O que eu quero repetir? Pressionei o Tab. O texto que eu quero repetir, por exemplo, é esse. Ponto e vírgula. Quantas vezes eu quero repetir esse texto? 5. Enter. Então, ele repetiu 5 vezes esse texto. Todo texto sempre tem que estar entre aspas. O texto é esse sinal de menos. Poderia colocar assim também, ó. Teste, ele vai repetir 5 vezes teste. Qualquer texto aqui entre aspas, ele vai repetir. Vai repetir 5 vezes isso. Substituir. Substitui um texto. Então, por exemplo, deixo o cursor na célula que eu quero o resultado, substituir, aparece ali, pressiono o Tab. Qual é a célula que tem o texto que eu quero substituir? É essa daqui, ó. Então, eu quero pegar esse texto, Alexandre Moreira
Monteiro da Cunha e quero pegar o texto da Cunha. Veja que eu coloquei o texto entre aspas e quero substituir por Oliveira. Então, o texto da Cunha será substituído por Oliveira, se ele tiver nesse nome aqui que está em A3. Aqui é a quantidade de ocorrências. Se tivesse duas vezes da Cunha, ele vai substituir as duas vezes, a menos que eu coloque ali 1. Aí substituiria uma vez só, nesse próximo parâmetro. Se eu não coloco, ele substitui todos. Então está aqui, Alexandre Moreira Monteiro Oliveira. Ele substituiu o da Cunha por Oliveira, que é o que estava aqui, na fórmula, na função. Esse daqui, agora nós vamos retirar o excesso de espaços em branco de um texto. Então eu vou aqui em Alexandre Moreira, vou colocar alguns espaços aqui, ó. Outros aqui. Eu vou usar a função arrumar para retirar esses espaços. Igual arrumar, tab. Vou pegar a célula onde tem o texto e vou pressionar o Enter. Aí ele retirou esses espaços que estavam em excesso aqui no A3. E colocou o resultado aonde eu fiz a fórmula, onde eu coloquei a função. Eu vou retirar aqui esses espaços. Como extrair textos à esquerda? Na verdade, eu quero extrair a primeira palavra aqui, ó. Alexandre, Erasmo, Celina. Então, se eu observar, a primeira palavra está antes do primeiro espaço. Eu tenho o primeiro espaço aqui, a palavra está para cá. Tenho o primeiro espaço aqui, a palavra está para a esquerda. Então, eu tenho que encontrar esse espaço aqui. Tenho que localizar esse espaço. Então, eu vou usar essa função localizar aqui, ó. Localizar o quê? Localizar um espaço em branco. Aqui no Alexandre Moreira, está na 10ª posição. Ficou uma cruz preta, 2 cliques, ele copiou para todos. Então, aqui no Erasmo está na 7, na Celina está na 7 e assim por diante. Agora, eu quero pegar então o quê? Eu quero pegar o esquerda, tab, desta célula A3 e quero pegar o quê? Quero pegar os 10 caracteres. Vai sair o espaço junto. Se eu clicar aqui, pressionar o F9 ele converte a fórmula no resultado. Veja que tem um espaço aqui, ó. Então, para resolver isso, é só eu tirar um aqui. Aí, vou copiar tudo aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, como tem uma coluna preenchida, ele consegue fazer a cópia dessa maneira. Aqui estão os nomes. Se eu colocar agora aqui o cursor e fizer o F9, não tem mais o espaço. Para não fazer assim, ó, tive que calcular essa coluna aqui primeiro, ó. E aqui na fórmula do extrair texto à esquerda, eu usei o conteúdo que estava aqui, ó, na coluna C. Eu posso fazer diretamente essa função aqui, ó. Essa aqui. Ctrl C, selecionei sem pegar o igual. Aí pressiono o ESC. Vim aqui, no lugar do C3, eu coloco aquela fórmula. Aí eu não preciso criar essa coluna aqui para fazer essa. Eu usei uma função dentro de outra. Vou copiar. Tá pronto. Então aqui nós extraímos o texto mais à esquerda. Ou seja, nós extraímos a primeira palavra do nome. Agora queremos extrair a última palavra, que é um texto mais à direita. Quem extrai é o direita. Então eu coloco assim, por exemplo, direita, aqui, de A3, por exemplo, 10, e vai pegar os 10, tem parênteses a mais aqui. Aqui estão as 10 mais à direita.
Se eu colocasse aqui esquerda, ele pegaria os 10 mais a esquerda. Mas acontece o seguinte, diferente daqui, da esquerda, eu não consigo saber aonde está o último espaço, porque o Excel ele não dá suporte a uma função que eu consiga saber qual é o último espaço. Então eu tenho que usar um macete agora. Eu vou aqui, ó, nessa coluna, vou fazer uma fórmula aqui para ajustar aquela coluna onde tem os nomes para que a gente consiga fazer o direita, para extrair o último nome, a última palavra da célula. Então aqui, onde eu quero o resultado, igual substituir. Substituir quem? O A3, que é onde tem o nome, só clicar no nome aqui. Ponto e vírgula, o espaço, então substituindo cada espaço que tem aqui dentro. Tem um aqui entre Alexandre e Moreira, tem um aqui entre Dá e Cunha. Então eu vou substituir pelo quê? Eu vou substituir pelo repete texto, vou repetir espaço, ponto e vírgula, num caractere de A3. Ele vai me retornar a quantidade de caracteres. Isso aqui, ó, vai me retornar o 35. Aí eu tenho que fechar 3 parênteses. Um está fechado, 2, 3. Por que 3? Porque eu abri 1, 2, 3. Enter. É isso mesmo. Então veja que no lugar do espaço que tinha, ele colocou 35 caracteres de espaço. Se eu copiar aqui, fez a cruz preta. Já no Erasmo, ele colocou 14 espaços. Na Celina, ele colocou 18. Isso vai facilitar para que eu pegue o caractere mais à direita. Aqui onde eu quero o resultado, igual direita. Aí vou pegar aqui onde está esse resultado, ponto e vírgula. Num caractere. Aí vou pegar aqui o A3, vou fechar. Então fechei a função num caractere e vou fechar o direita. Se eu pressionar aqui o F9, eu vou ver que ó, o Cunha está aqui, ó, só que tem uns espaços em branco. Pode ser assim também, ó. Cunha está aqui. Ó, se eu fizer, tirei todos. Só que tem uma série de espaços em branco no início. Então, aqui eu vou fazer o quê? Antes do direita, eu vou usar o arrumar. Abrir o parênteses e aqui no final, vou fechar o parênteses. Agora eu tenho a palavra correta. Está aqui a palavra, o último nome. Aqui onde eu coloquei o I3, eu posso substituir por isso aqui, ó. Posso pegar aqui, ó, fazer assim, ó, Ctrl C, pressiono o ESC, para ele não construir uma fórmula. E no lugar do I3, eu coloco aquele lá. Aí eu não preciso, vou copiar aqui primeiro. Então copiei, ó. Então eu não preciso dessa coluna, eu vou clicar o botão direito, vou só excluir. Você não faz isso não. Ó, excluir, eu não preciso daquela coluna. Eu criei a fórmula toda aqui nessa célula, toda aqui nessa coluna. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Deixar ela aqui só para você ver a progressão de como que se consegue fazer essas coisas. Então aqui nessa coluna extraímos o primeiro nome e nessa daqui o último nome. Ou extraímos a primeira palavra de um texto e aqui é a última palavra. Como no caso é nome, extraímos o primeiro nome e o último nome. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.